O objetivo da gente é projetar o nosso negócio, ou seja, projetar o funcionamento do nosso negócio, fluxo de caixa do projeto. Precisamos entender o comportamento dos descasamentos de caixa. Justamente isso. Na viabilidade estática, a gente viu lá que tudo era estático, né? A visão que nós temos é de tudo acontecendo no mesmo período, não tem a linha do tempo. O VGV, menos os custos, menos a despesa, está lá, a margem. Sim, mas eu preciso entender como eu recebo aquilo que está previsto. Como eu gasto aquilo que está projetado. E quando eu pego meu dinheiro de volta, quando eu começo a ter lucro, essas respostas eu não vou encontrar jamais na viabilidade estática. A gente só vai encontrar na viabilidade dinâmica, que é a projeção de tudo aquilo que nós estudamos até agora. No que tange a venda, por exemplo, eu vou precisar entender quando o dinheiro entra na conta. E isso vai estar ligado com a intenção de compra na linha do tempo, ou seja, quando as pessoas querem comprar e como elas vão pagar. Quanto de entrada, quanto em tabelas mensais, quanto em intercaladas ou balões. A gente precisa entender tanto a velocidade de venda como a forma de recebimento das vendas, que é o que vai estar projetando a minha linha de recebíveis. Ao mesmo tempo, eu vou precisar olhar o terreno. Caramba, eu vou pagar em dinheiro? Se eu for pagar em dinheiro, como é que eu vou pagar isso? Se eu for pagar em unidades físicas, então eu já vou diminuir meu VGV. Aqui a gente vai visualizar o impacto da tomada de decisão. Eu não consigo ver esse impacto na viabilidade estática. Aqui, por isso que eu sempre digo, antes de tomar a decisão de compra do terreno, porque aqui, inclusive, a gente consegue visualizar a integração da tomada de decisão de uma incorporação do terreno através de permuta física ou através de pagamento de dinheiro. De outra forma, a gente não consegue visualizar. Depois a gente vai dizer a curva de obra, como é que a nossa curva vai funcionar. É o cronograma financeiro do nosso projeto. Você está entendendo por que eu preciso passar por aqueles 10 passos para ter uma viabilidade no contexto aprofundado? Não é simplesmente pegar uma planilha ou um sistema e começando a meter dados nela. Se os meus dados não forem premissas fortes, se os meus inputs não forem consistentes, toda a minha viabilidade vai ser nada mais, nada menos do que um monte de papel. Você entende que a viabilidade econômica financeira ela está intrinsecamente ligada ao planejamento que você fez até agora? Que se você não consegue defender nada disso, meu amigo, a tua viabilidade pode acontecer tudo, inclusive nada. Eu já falei isso. Inclusive nada. E se você não vender nada? Você vai ter que terminar a construção. Como vai ser? Pois é, o que vem para o final do meu projeto, ou seja, nas minhas projeções tempo 0, tempo 1, tempo 2, é o resultado do somatório, tanto das receitas recebidas quanto dos custos incorridos. Aqui eu quero saber se vai haver ou não descasamento de caixa. Que pode ser que eu tenha que gastar primeiro para receber depois. E aí? A gente só vai ver se tem perna ou não para esse projeto com o fluxo de caixa dinâmico. O fluxo de caixa estático não diz para a gente. Ele diz a atratividade, mas ele não diz quando as coisas vão acontecer. Aqui na viabilidade dinâmica eu consigo entender capital de giro, quanto que o projeto vai me demandar a partir dos seus descasamentos de caixa, quanto que o projeto vai demandar de capital de giro. Eu consigo visualizar quando eu começo a pegar em lucro. Eu começo a visualizar a linha temporal do projeto, ou seja, o impacto desse projeto, levando em consideração tudo que a gente analisou até agora, daquela região, daquele terreno, daquele tipo de negócio que a gente está empreendendo. É basicamente esse gráfico aqui. Esse é o gráfico do fluxo de caixa. Fluxo de caixa projetado. Esse é um fluxo financeiro. Todas as setas para baixo significam o quê? Déficit de caixa naquele período. Somente garganta aqui piano. Todas as setas para cima são superávit de caixa. Significa o quê? Setas para cima, naquele período as minhas receitas foram maiores do que as minhas despesas. Seta para baixo significa o quê? Que naquele período os meus custos foram maiores do que as minhas receitas. Ou, às vezes, nem receita eu tive.
É comum no mercado imobiliário a gente começar gastando, né, a maior parte dos projetos, mas no setor imobiliário você tem isso um pouco, você tem várias inversões de fluxo de caixa, você começa gastando, depois você tem a curva de venda, depois eu tenho a curva de obra, depois eu entro no que eu chamo de fluxo de caixa faz-me rir, que é uma estabilização do fluxo. Observe que aqui nessa panorâmica, eu tenho aqui o tempo hoje, né, que é o momento 0, até o momento 10, considerando aqui, por exemplo, que seria um fluxo de caixa de 10 períodos. Pode ser 10 anos ou 10 meses, mais provável 10 anos. Então, aqui o fim do projeto, aqui início do projeto. O comportamento do fluxo de caixa na linha do tempo é exatamente esse aqui. Quanto mais próximo de hoje, o impacto é maior. Como assim, Cristiano? O impacto é maior. Se eu estou negativo agora, no tempo 0, no tempo 1, significa que eu vou ter que correr atrás de dinheiro. Ou eu vou ter que tirar dinheiro das minhas aplicações, do meu bolso, para fazer frente àquela necessidade de caixa, vou ter que arrumar um parceiro, vou ter que arrumar um sócio, ou pegar dinheiro emprestado em um banco. Ou seja, tiver negativo e próximo de hoje, o impacto vai ser maior, negativamente. Agora, se eu tiver resultados positivos próximos de hoje, o impacto também vai ser maior. Por quê? Porque eu vou usar dinheiro do próprio projeto para reinvestir no projeto. Eu vou diminuir a minha necessidade de aporte. Então, quanto mais próximo de hoje, melhor. Quanto mais longe de hoje, o impacto é menor. Cristiano, como assim impacto menor? Ó, se eu tenho vários déficits de caixa, ou seja, resultados negativos lá no futuro, eu posso traçar estratégias para poder mitigar isso. Diminuir o preço, dar um desconto para poder aumentar a velocidade de venda, vender com deságio para investidor, para poder compor a capital de giro. Eu posso ter algumas estratégias, né? E eu consigo visualizar isso. Da mesma forma que, se eu tenho fluxos, a maior parte dos meus fluxos positivos também estão longe de hoje, o impacto também vai ser menor. Por quê? Porque está longe de hoje. É aquele tal negócio, poxa, eu tenho 13 milhões de lucro futuro projetado. Tá, mas quanto tempo você pega esse dinheiro? Ah, daqui a 5 anos. Caramba, é tempo pra caramba. Você vai ter que chegar lá, você vai ter que ralar, você vai ter que construir, vai ter que entregar. Ou seja, quando a gente traz a valor presente, tanto os fluxos positivos quanto os fluxos negativos, o objetivo da gente vai ser entender quanto vale esse projeto. Se ele vale mais do que custa ou se ele custa mais do que vale. Porque a nossa tomada de decisão sempre vai ter que estar aqui, ó, no hoje. A gente projeta para ver o comportamento do nosso fluxo, sobretudo sinalizar algumas variáveis, como capital de giro, devolução de capital, a lucratividade na linha do tempo, taxa de retorno e por aí vai, mas a nossa tomada de decisão sempre vai ser hoje. Então a gente vai precisar trazer a valor presente, já já a gente chega lá. Por hora, eu preciso, vocês estão vendo quão importante é nós termos uma projeção o mais próximo da realidade possível. É por isso que eu gosto de botar o pé no chão e falar, beleza, venda, o custo eu controlo, custo eu determino curva. Né? Eu não posso suavizar muito o custo, porque senão eu perco a alavancagem de venda. Se as pessoas não verem a obra andando, o cara vai falar, pô, vou destratar, não estou gostando, esse cara não vai me entregar. Mas custo eu controlo. Venda, você não controla. Porque venda, quem toma a decisão de compra é o teu público-alvo, é o teu comprador. Por isso que a gente precisa compreender se naquela região existe intenção de compra, se tem demanda reprimida, se as pessoas absorvem a quantidade toda do produto que você quer. Porque se não absorver, você vai ter que fazer ou simplesmente adiar, postergar o lançamento. Por quê? Porque você vai ter que vai ter os seus recebíveis muito longe e os seus custos muito próximos, o que vai aumentar em muito a tua necessidade de caixa. Se você não fez um estudo desse, se você não consegue tangibilizar essas variáveis que eu estou falando, cara, você não precisa nem fazer fluxo de caixa. Por quê? Porque você não vai conseguir defender nada. O objetivo de fazer um fluxo de caixa é chegar o mais próximo da realidade possível. Cristiano, a gente chega no nível de certeza? Nunca. Mas a gente consegue diminuir e muito as incertezas, ao ponto que chegar e falar, não, pô, daqui eu já vi que tem demanda, já vi que a galera aguenta pagar, o que pode mudar um pouco são o fator intenção de compra, que ele é volátil, ele está muito ligado a crises, a fatores exógenos, a crise política, a crise momentânea, enfim. Mas pelo menos eu vi que tem mercado, pelo menos eu vi que as pessoas já validaram o meu produto, o preço e tudo mais. É por isso que, nesse momento, a gente precisa estar com as mãos coladas nas premissas. Ou seja, as premissas precisam ser fortes, suficiente para que eu consiga compreender que essa projeção é uma projeção consistente, próxima da realidade, em função da nossa realidade local, do mercado local, do nível de competitividade local e por aí vai. E no nível de atratividade do seu produto.
Então, isso aqui é o que derruba o empreendedor. Quantos empreendedores eu já vi, gente? Quantos empreendedores eu já vi morrendo porque fez viabilidade estática? Ah, VGV de 200 milhões, de 100 milhões. Gente, calma lá. Eu já vi um monte de empreendedor morrendo com lucro futuro projetado, mas não tinha R$ 1 na conta. Por quê? O que mata, mais uma vez eu digo, o que mata um empreendedor não é prejuízo, o prejuízo ajuda. É falta de caixa para operacionalizar o projeto, para terminar o projeto, para conseguir finalizar a construção, para você fechar o negócio. Não adianta ter lucro projetado se você não consegue entregar o projeto, você não realiza esse lucro. Entende? Exatamente isso. E aqui a gente consegue ver o tamanho da nossa perna, a gente consegue visualizar se esse projeto está alinhado com o nosso perfil. Eu posso ter um projeto viável, inviável. Como assim, Cristiano? Você é doido? Sim, eu posso ter um projeto que tem uma projeção de lucro fantástica, mas ele exige um nível de aporte financeiro gigante. E eu não tenho esse dinheiro, não tenho um network que eventualmente possibilite a venda de cotas pulverizadas, eu não conheço nenhum fundo de investimento, eu sou novo, eu ainda não tenho musculatura para pegar dinheiro em banco, não tenho garantias reais, e aí o que eu vou fazer? Vai ter que diminuir o tamanho da tua perna, do teu negócio, para que ele fique alinhado com você. Uma projeção de fluxo de caixa, ou seja, uma viabilidade dinâmica, ela vai permitir entender se o projeto está alinhado ou não com o seu porte de negócio, com o seu perfil de empreendedor e com o tamanho da sua perna, que vai permitir empreender. Basicamente, os outputs que nós temos são as métricas de Go no Go. Essas sim balizam se você deve empreender ou não. O valor presente líquido, que ele diz quanto vale o teu projeto hoje, tudo aquilo que você projetou, vale quanto hoje? A taxa interna de retorno, eu não gosto muito dela, porque ela tem alguns problemas de cálculo, e eu vou dizer lá na frente para vocês. Payback, a devolução do capital, ou seja, quanto que o capital investido volta. Aqui a gente vê exatamente isso. Retorno sobre equity. Gente, para mim essa é a melhor taxa de retorno, porque ela está intrinsecamente ligada com o risco. Isso é o quê? Com aporte. Quanto eu ganhei para cada real que eu gastei. Para mim é a melhor que existe. Porque aqui a gente consegue visualizar a verdadeira taxa de retorno que todo empreendedor busca. Ela está ligada com o desembolso. A relação dela é quanto eu ganhei, ou seja, efetivamente vou botar no meu bolso, dividido por quanto eu gastei e efetivamente saiu do meu bolso. Aqui a gente consegue entender essa relação, o modelo matemático vai fazer isso tanto nominal quanto a valor presente. Você pode ter isso mensal, você pode ter isso anual. Lá no modelo matemático a gente vai ter anual e do projeto. Aqui é onde a gente consegue entender se o retorno do projeto está muito atrativo. E aqui, mais ou menos, o tamanho da tua perna, né? A exposição de caixa, ou seja, o quanto de capital de giro o teu projeto vai exigir de você. E observe que quanto maior a exposição de caixa, maior o capital de giro, maior será o impacto sobre o retorno sobre o investimento. Por quê? O retorno vai estar sempre sendo dividido pelo aporte. Se o aporte aumenta, a minha margem de retorno diminui. Se o meu aporte diminui, a minha margem de retorno aumenta. Aqui a gente consegue ver a eficiência do teu projeto. Por isso eu preciso chegar o mais próximo possível da projeção do fluxo de caixa real, levando em consideração, mais uma vez eu digo, mercado, a viabilidade técnica e agora a viabilidade financeira. Vocês entenderam como a viabilidade financeira depende de todas essas outras viabilidades, né? Você está entendendo por que não é só chegar e meter dados, meter informação dentro da planilha do sistema. Essas informações precisam ser premissas fortes, consistentes, para que eu chegue e fale assim, caraca, esse projeto é isso aí, é atrativo, mas tem um risco danado. Tá, eu aceito, eu vou. Puta, esse projeto não é o que eu imaginava. Enfim, aqui a gente vai conseguir ter as respostas, nos indicadores dinâmicos, nos indicadores de Go no Go do projeto, que lá na frente eu vou explicar, tá, gente? Por hora, é só, eu parei aqui na viabilidade dinâmica.